Graça e paz, meus irmãos, que alegria podermos mais uma noite pararmos as nossas atividades para juntos louvarmos a este Deus que é grandioso, que é bondoso, que é misericordioso em nossas vidas. Vamos ler para iniciarmos o culto desta noite. Convido você, toda a sua família, para lermos juntos o Salmo 145, dando início assim ao culto desta noite, momento em que invocamos a presença do nosso Deus. 145, Salmo 145, leremos os 3 primeiros versículos, louvores de Davi. A palavra de Deus assim nos diz: exaltar-te-ei, ó Deus, meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Que palavras estas maravilhosas, palavras estas que devem ser as nossas, de exaltar o Senhor, nosso Deus, o nosso Rei, de bendizer o teu nome não somente nesta noite, mas todos os dias da nossa vida, porque Ele é grande, Ele é digno de ser louvado e a sua grandeza, ela é insondável. Vamos orar neste momento, suplicar a Deus que nos direcione conforme o teu querer e que Ele fale aos nossos corações nesta noite por intermédio da sua palavra. Vamos orar neste momento. Pai de amor eterno Deus, te louvamos por esta noite, te louvamos, ó Pai, por este momento em que nos reunimos, mesmo à distância, unidos em um só Espírito, para adorar o teu santo nome, ó Pai. Nós queremos suplicar neste momento que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha nos direcionar, ó Pai, venha mostrar o teu querer, a tua vontade em nossa vida e que possamos aprender da tua palavra, ó Pai, e possamos praticá-la em nosso dia a dia. Esteja conosco, Senhor, nesta noite. Abençoe, ó Pai, cada família que nos assiste, abençoe, ó Pai, cada família da nossa igreja, continue abençoando, ó Pai, o nosso município, que o Senhor faça morada em nossos corações, a tua graça, o teu amor, invada os nossos lares, invada a nossa igreja, invada, ó Pai, a nossa cidade cada dia mais. Que o desejo do nosso coração possa ser o mesmo do salmista, de te bendizer, de te louvar todos os dias das nossas vidas. Nos abençoe, ó Pai, nesta noite. Esteja com todos os atos, ó Pai, deste culto. Nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos, meus irmãos, neste momento, louvar ao nosso Deus com o hino de número 17, Seja Louvado. Cantemos com alto e alegre voz.
Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Amém. Meus irmãos, Provérbios 28, verso 13, nos diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqueles que encobrem as transgressões, aqueles que escondem os seus pecados, aqueles que não confessam os seus pecados, diz que jamais prosperará, jamais será bem-sucedido. Mas a palavra de Deus diz na sequência que aquele que as confessa, as transgressões, os erros, os pecados, as falhas diante de Deus, e as deixa, abandona, volta-se para o Senhor, para agradá-lo, com frutos de justiça, com obras de justiça, alcançará misericórdia. Vamos, neste momento, pensar sobre as nossas vidas. Pense como tem sido os seus dias, tudo aquilo que você tem feito diante do Senhor. Reflita sobre isso e, neste momento, analise os seus erros, as suas falhas. Todos nós cometemos pecado. Vamos juntos, neste momento, confessar a Deus as nossas falhas e suplicar a Ele o perdão. Vamos juntos orar neste momento. Pai de amor, eterno Deus, neste momento, Senhor, queremos confessar os nossos pecados, confessar, ó Pai, as nossas faltas e pedir ao Senhor perdão. Perdão pelos nossos erros, perdão, ó Pai, por desobedecermos a Tua palavra, por fazermos coisas que não deveríamos fazer e por deixarmos de fazer coisas que deveríamos fazer. Nos perdoe, ó Pai, perdoe os nossos erros, perdoe as nossas falhas, sonde, ó Pai, os nossos corações, nos dê consciência, ó Pai, cada dia mais do nosso erro e nos ajude a buscar uma vida de santidade, uma vida que honra e glorifica o Teu nome, abandonando os nossos pecados e querendo Te servir cada dia mais no intuito de honrar e glorificar o Teu nome, ó Pai. Abençoe a nossa igreja nesta noite, perdoe os nossos pecados, no nome santo de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Vamos, neste momento, meus irmãos, adorar o nosso Deus através de cânticos espirituais com a equipe de louvor. Graças a
Amém, meus irmãos. Como é maravilhoso podermos adorar o nosso Deus. Dando continuidade ao nosso culto, eu gostaria de continuar meditando com os irmãos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Só que agora eu gostaria de meditar num texto que se encontra no capítulo de número 2, a partir do verso de número 12. Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao verso de número 16. Este é um texto que nós já meditamos nele em fevereiro, em uma de nossas escolas bíblicas dominicais. E eu gostaria agora de retomar este texto da palavra de Deus, muito rico, muito instrutivo, visto que nós meditamos nele num cenário antes pandemia, e agora eu gostaria de trazê-lo de novo à nossa memória, num cenário em meio a uma pandemia. No momento em que o apóstolo Paulo diz aos filipenses que nós vamos meditar, desenvolvei a vossa salvação, eu gostaria de pensar com os irmãos agora, desenvolvendo a salvação em meio a uma pandemia. Desenvolvendo a salvação em meio a pandemia. Portanto, vamos ler a palavra de Deus que está lá em Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao verso de número 16. Um texto rico da palavra de Deus, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Palavras essas maravilhosas, palavras essas que muito nos ensinam e nos fortalecem na nossa caminhada cristã. Como nós vimos pela manhã, só relembrando, trazendo um breve contexto, a carta aos Filipenses, conhecida como a carta da alegria, o apóstolo Paulo menciona muitas vezes este termo alegria, regozijo, contentamento ao longo da carta. E nós vimos pela manhã que Paulo estava na prisão. Ao escrever essa carta, era uma igreja que ele tinha profundo carinho. Como nós vimos pela manhã, ele vai dizer no capítulo 4, verso de número 1, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Era uma igreja que participava, cooperava na divulgação do evangelho. Era uma igreja que cooperava com o apóstolo Paulo, enviando a ele donativos, enviando a ele suprimentos, dando a ele condições na sua obra missionária. Era uma igreja que evangelizava, era uma igreja que praticava missões, era uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo. Nós vimos pela manhã a gratidão que ele tinha por aqueles irmãos, o quanto ele orava e o quanto ele desejava que o amor deles cada vez mais crescesse em pleno conhecimento e percepção, para que eles aprovassem as coisas excelentes, para que eles desenvolvessem a maturidade cristã. E aqui no capítulo de número 2, no texto que nós lemos, nós vemos o mesmo desejo do apóstolo Paulo, que aqueles irmãos desenvolvessem. É muito interessante, meus irmãos, quando nós lemos a primeira palavra, aqui do verso de número 12, ou melhor, as duas primeiras, que dizem assim, assim, pois. Assim, pois, remete ao que estava sendo tratado anteriormente. Apesar de ser uma igreja que evangelizava,
Apesar de ser uma igreja que contribuía com missões, apesar de ser uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo, problemas estavam surgindo dentro da igreja. Eles já estavam enfrentando, como nós vimos, pressões por conta dos próprios cidadãos romanos sobre o modo de viver deles. Eles estavam já enfrentando problemas com relação a judaizantes que estavam começando a aparecer, ao que o Paulo chama no capítulo 3, verso 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O apóstolo Paulo então vê esses problemas circulando a igreja e um interno, que era a divisão que estava acontecendo dentro da igreja. Pessoas agindo por partidarismo, por vanglória, por chamar a atenção a si mesmo. E o capítulo 2 começa justamente tratando sobre isso. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E ele aponta na sequência, a partir do verso de número 5, o exemplo de Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele aponta, ele subsistindo em forma de Deus, o não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O Senhor do universo veio para servir, se humilhou, assumindo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, obediente ao Pai, até a morte, e morte de cruz. Se o Senhor do universo serviu, se o maior de todos se humilhou, quem somos nós para agirmos com soberba? Quem somos nós para agirmos com partidarismo? E é por isso que ele coloca assim, pois, olhando para Cristo, olhando para o Supremo Pastor, olhando para a sua obra, por tudo aquilo que ele realizou, ele vai dizer, então desenvolvam a salvação de vocês. Coloquem em prática a vida cristã de vocês. É muito interessante que o primeiro ponto, então, que eu quero tratar, que o apóstolo Paulo chama aqui, em obediência, desenvolvam a salvação de vocês, olhando para Cristo Jesus. Ele diz, vamos ler novamente o verso 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, eram obedientes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Paulo estava na prisão, não poderia estar presente com aqueles irmãos. Quem estava no momento em que ele escreveu a carta era Epafrodito, um líder da igreja, e provavelmente ele tenha voltado com a carta. Epafrodito que levou os donativos para Paulo, o sustento, as ofertas, né, missionárias, por assim dizer. E neste momento, o apóstolo Paulo ele chama a atenção da igreja, neste momento da carta, para que em obediência desenvolvessem a salvação. Veja que interessante, o apóstolo Paulo não estava ali olhando aqueles irmãos, não estava presente, e quando esteve, ele testemunhou que eles eram obedientes, mas ele diz, muito mais agora na minha ausência. Pratiquem aquilo que eu ensinei a respeito de Cristo. Coloquem em prática as verdades cristãs. Nós já aprendemos aqui, meu irmão, minha irmã, que a minha e a sua obediência não pode estar condicionada ao olhar de um líder da igreja. Eu não só vou obedecer quando estiverem me olhando. Eu não só vou praticar quando tiver pessoas próximas a mim e estão vendo, então, agora eu tenho que praticar, mas é todo o tempo. Quando pessoas estão olhando, quando as pessoas não estão olhando. Em obediência primeira ao Supremo Pastor, aquele que redimiu as nossas almas, ao nosso Deus, a Cristo Jesus. A primeira obediência é a eles, independente se tem homem olhando ou não homem
homens olhando se tem líder da igreja ou os líderes da igreja não estão olhando. E nós vemos nessa pandemia, já aplicando para o nosso contexto, em que nós não estamos na igreja, não temos como, né, estar, talvez em breve tempo, se Deus permitir, já voltaremos, mas até o presente momento ainda funcionando de portas fechadas, não deixamos de ser igreja, mas trabalhando de portas fechadas. A pergunta é: você tem desenvolvido a sua salvação? É muito triste, meus irmãos, vermos algumas estatísticas que mostram que nessa pandemia, isso eu estou falando de dados gerais, tá bom, meus irmãos? Dados gerais que foram divulgados, como questões de violência domésticas aumentaram, como acessos à pornografia, sites pornográficos aumentaram em meio à pandemia, onde as pessoas ficaram em casa, violência de um com o outro aumentou, coisas deturpadas como acessar esses sites também aumentaram, mas isso não pode ser real na vida daqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Como você tem desenvolvido a sua salvação na sua casa, junto com a sua família, neste momento em que nós estamos mais fechados? Assim como sempre obedecestes. Ele diz, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam. Coloquem em prática. O desenvolver aqui, o verbo significa trabalhar com afinco, debruçar sobre algo até que seja modelado. Não está falando aqui conquistem a salvação de vocês, porque não tem como. Salvação é um dom de Deus, é Ele quem nos dá a salvação. O que ele está falando é: coloquem em prática a condição de salvos, a condição de filhos de Deus, a condição de cristãos e desenvolvam, trabalhem a vida de santidade de vocês. É isso que o apóstolo Paulo quer aqui, que aqueles irmãos tenham uma vida de santidade, uma vida de humildade, uma vida de servidão. Veja que interessante, o músculo do nosso corpo, para que ele se desenvolva, ele tem que ser trabalhado. Você tem que ir para a academia, exercitá-lo. Assim é a nossa vida cristã. Os princípios têm que ser aplicados. Aquilo que Cristo ensinou tem que ser exercitado. Nós temos que buscar uma vida de santidade. Nós temos que querer nos parecer cada dia mais com Cristo Jesus. Ter uma vida santa, desenvolver uma vida de santificação. E é isso que o apóstolo Paulo, ele está aqui no primeiro ponto, instruindo a igreja de Filipos: desenvolvam a salvação de vocês. Comecem a querer se parecer cada dia mais com Cristo. Não pode ser algo teórico, conhecimento, mas ele tem que ser aplicado no dia a dia. Desenvolvam a salvação de vocês. Como vocês têm desenvolvido a salvação de vocês nesta pandemia? Como tem sido a vida de oração de vocês? Como tem sido o relacionamento familiar? Como tem sido o relacionamento mesmo à distância com outros irmãos em Cristo Jesus? Quantas reflexões essa pandemia nos trouxe da ausência da comunhão física. E quanto desejosos muitos tiveram e expressaram essa vontade de voltar para a igreja, estar em comunhão. De verdade, a pandemia nos trouxe muitas reflexões. E refletir e querer praticar é desenvolver a salvação. Meus irmãos, o segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui, que o apóstolo Paulo traz, é que essa salvação ela tem que ser desenvolvida com temor e tremor. A minha busca de santidade, a minha vida diária, ela tem que ser vivida com temor e tremor. Ele diz com temor e tremor. O temor significa profunda reverência diante de Deus. E o tremor significa profundo senso de que por conta própria nada posso fazer.
É diante de Deus lembrar que Ele é Altíssimo, que Ele é o Todo-Poderoso e que sem Ele eu não tenho força para fazer nada. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo diz, desenvolvam a salvação de vocês, ele diz ao mesmo tempo, façam isso com profunda reverência a Deus e com profundo senso de incapacidade, de que por conta própria vocês nada podem fazer. Então desenvolvam a salvação de vocês na dependência de Deus, suplicando a Ele forças, suplicando a Ele direcionamento. Cristo já diz, sem mim nada podeis fazer. Sem Deus nada podemos fazer. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 3, o apóstolo Paulo não está falando de coisas aqui que ele não praticava. Quando ele foi pregar lá em Corinto, ele diz, verso 2, porque decidi, do capítulo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Ele anunciou o evangelho, sabia que ele deveria anunciar as verdades, mas na dependência de Deus, em profundo senso de reverência a Deus, orando, suplicando, entendendo que longe de Deus nada pode ser feito. Senso de reverência e senso de incapacidade. Olhe para o nosso redor. Em meio a essa pandemia, novamente aplicando a nossa realidade. Um vírus que parou o mundo. Não estou dizendo parou São João da Mata. Eu não estou dizendo parou o Brasil. Parou o mundo. 7 bilhões de habitantes. De certa forma, parados, estagnados, aeroportos sendo fechados, visitas deixando de serem feitas, pessoas não podendo se comunicar, distanciamento social, senso de impotência certamente surgiu no meu e no seu coração. E quando olhamos para tudo isso, nós vemos que, por conta própria, nós não podemos nada fazer mesmo. Um vírus, algo que é invisível, parou o mundo. E é por isso que a minha e a sua vida, ela tem que ser desenvolvida com reverência e com tremor, porque por conta própria nada podemos fazer, se não for o Senhor que der dons, se não for o Senhor que encaminhar as pesquisas para se descobrir uma vacina, o homem por conta própria nada pode fazer. É com senso de temor, é com senso de tremor que a nossa vida ela deve ser desenvolvida. Ele vai caminhando, meus irmãos, para darmos continuidade à nossa mensagem. Desenvolvam a salvação com profundo senso de reverência, dependência ao Senhor. Faça isso em oração, com o joelho dobrado, entendendo que nós nada por conta própria podemos fazer. E ele vai dizer no verso de número 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Ele quem inicia a obra de salvação na nossa vida. É Ele quem coloca o desejo, Ele quem proporciona os meios, e é tão somente Ele também que nos faz realizar, conforme a sua boa vontade. A vontade dele que é boa, a vontade dele que é perfeita, a vontade dele que é agradável. É por isso que é o senso de reverência, é o senso de pernas trêmulas diante do Senhor, porque é Ele quem começa todas as coisas. Estou plenamente certo, capítulo 1, verso 6, que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Deus quem efetua. O verbo efetuar aqui é a ideia de dar uma carga de energia. É Ele quem energiza, ou seja, imagine uma casa cheia de fios, mas não energizada. A lâmpada não vai acender. É preciso que a energia passe pelos fios para a lâmpada acender. É assim que Deus faz comigo e com você.
É Ele quem abre os nossos olhos, é Ele quem nos ama primeiro, é Ele quem fala aos nossos corações, e a partir disso é que nós somos transformados, nós somos justificados por Deus, nós somos adotados na sua família e agora então podemos desenvolver uma vida que honra e glorifica o seu nome. Desenvolvamos a nossa vida de salvação, mas lembrando que foi primeiro Ele quem nos amou, e se não fosse por Ele, nós estaríamos ainda perdidos. Isso tem que causar em nós senso de dependência, senso de reverência. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. É Ele quem começa, é Ele quem completa. Começou com Ele, termina com Ele, tudo é para Ele, tudo é para a honra e glória dEle. Na sequência, meus irmãos, ele vai dizer um verbo aqui no imperativo, uma ordem: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Sem murmurações nem contendas. A palavra murmúrio aqui no grego é uma palavra interessante que ela denota o significado, né? Expressa o significado do murmúrio. Ela significa gugusmos no grego, gugusmos. E ela dá essa própria ideia de o murmúrio, de reclamar. O murmúrio é aquela fala que fica entre os dentes, sabe, a todo momento. Pessoa reclamando, aquela fala não aberta. O murmúrio é fruto de descontentamento. Murmúrio é fruto de ingratidão. Na sequência ele vai dizer: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Essa palavra aqui significa arguições internas, ou seja, aquela briga em que você não externaliza, mas no seu coração você está travando contra o Senhor. Talvez você não está falando para homens, um belo sorriso no seu rosto, mas lá no seu coração você está reclamando a todo momento com o Senhor. Ele diz: fazei tudo sem isso, sem ficar o tempo todo reclamando, lamentando e sem ficar contendendo com Deus. Desenvolva a salvação de vocês com um profundo senso de reverência, porque foi o Senhor quem os salvou. Ele que começou a boa obra em vocês. Ele que de fato enviou o seu Filho Cristo Jesus, que se fez servo, desceu da glória e se fez servo para nos dar a vida eterna. Portanto, ao olhar as condições de vocês, de servos do Altíssimo, não reclamem, não fiquem resmungando. É sem murmuração, é sem contenda. Quando olhamos lá para Números, capítulo 11, verso 5, no contexto em que o povo de Deus está no deserto, o povo começou a reclamar com saudade dos pepinos, das cebolas, dos peixes do Egito. O Senhor estava os livrando da bota de Faraó, estava dando a ele as condições, aquele povo, as condições no deserto, e o povo reclamando. E o povo murmurando, e o povo contendendo com o Senhor. Murmurar, contender, revela ingratidão. É como se você estivesse olhando para o céu e falando que o Senhor não está sabendo trabalhar direito. É como se você olhasse para a pandemia e reclamasse a todo momento do porquê que as coisas estão acontecendo, porquê que seus planos foram frustrados, mas não procurar no Senhor a resposta e ficar só reclamando sobre as coisas que mudaram, ficar contendendo com Deus com as coisas que mudaram na sua vida. Não é isso que Deus quer que vivamos, reclamando, contendendo, mas Ele quer uma vida de gratidão. Vamos olhar para o nosso contexto em meio à pandemia. É verdade que a economia mudou, pessoas estão perdendo entes queridos, é verdade, isso dói muito no nosso coração, mas nós devemos lembrar que temos um Deus que está governando todas as coisas. Nós vimos com o pastor Edival meditando, nos trazendo a reflexão sobre o cansaço de Deus. Isso deve causar em nós reflexão, e não murmurar, e não reclamar, mas é procurar identificar as nossas falhas, os nossos erros, e ainda assim
ainda mais, melhor dizendo, desenvolver uma vida que honra e glorifica ao nome do nosso Deus. Você tem murmurado nessa pandemia? Você tem brigado com o Senhor no sentido de reclamar? Não faça isso. Isso revela um coração ingrato. Veja, quando nós pregamos para o mundo sobre um Deus que é soberano, um Deus que a sua vontade é boa, a sua vontade é perfeita, a sua vontade ela é agradável. Quando nós pregamos ao mundo a paz do Senhor, os seus desígnios que são maravilhosos, pregamos o amor em Cristo Jesus, e as pessoas então, ao ver cada um de nós pregando essas verdades e ao mesmo tempo verem cada um de nós reclamações, murmúrios, contendas, isso pode causar um impacto nessas pessoas ao olharem para nossas vidas, nós que pregamos o amor, a paz de Deus, os seus desígnios, e falar, veja, se Deus é tão bom assim, por que essa pessoa vive reclamando? Por que essa pessoa vive contendendo? Veja que murmúrio e reclamação causam mau testemunho e não é agradável diante do Senhor, porque revela ingratidão. Se você tem reclamado, meu irmão, minha irmã, se você tem contendido, mude a sua mente, mude a sua disposição de pensar. Comece a ser mais grato por aquilo que você já tem. Comece a ser grato. Olha o nosso município, diretamente falando para São João da Mata, o quanto Deus tem nos abençoado, o quanto Deus tem nos preservado, o quanto Deus tem cuidado de nós. E a Igreja de Cristo espalhada pelo mundo, mesmo em meio às dificuldades, deve se alegrar, porque ainda assim Deus continua cuidando. É sem murmuração, é sem reclamação. E há uma finalidade para tudo isso. Há uma finalidade para, como o apóstolo Paulo diz, trabalhem com afinco, modelem, trabalhem, se esforcem para que os valores de Cristo sejam implementados. Consertem relacionamentos quebrados. Evódia e Sinti, que estavam contendendo na igreja, consertem relacionamentos quebrados. Hajam com humildade. Não fiquem reclamando, lembrem-se que Deus é que começou a boa obra, se não fosse por Ele, vocês estariam perdidos, então tenham reverência, saibam que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Por que desenvolver a salvação sem reclamar, com profundo senso de reverência? Para que vos torneis irrepreensíveis, verso 15, e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A finalidade de tudo isso é para que, Paulo instruindo aqueles irmãos, de igual forma, nós hoje brilhemos a luz de Cristo, para que a luz de Cristo brilhe através das nossas vidas, para que brilhe através das nossas ações, mesmo em meio a uma pandemia. Mesmo em meio a um cenário caótico. Ele diz para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Nós vimos essas palavras pela manhã, irrepreensível acima de críticas. Sincero significa sem cera, um vinho não adulterado com água, um metal nobre não misturado com metais menores, mas tão somente um metal nobre. Filhos de Deus, sem culpa, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Quando eu olho para o nosso cenário, meus irmãos, em meio a uma pandemia, em que pessoas estão fazendo cenários de corrupção em cima de respiradores que podem salvar vidas, o meu coração dói em meio a tudo isso. Mas em meio a esse cenário, em meio a uma geração pervertida e corrupta, nós devemos brilhar a luz de Cristo. Eu sou a luz do mundo. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. A nossa vida deve refletir os valores de Cristo. Devemos brilhar a luz de Cristo. E como ele diz no verso 16,
preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O desejo de Paulo era ver o crescimento daqueles irmãos, era verem aquela igreja caminhando com as próprias pernas, evangelizando, trabalhando com humildade, trabalhando unida e brilhando a luz de Cristo, trabalhando sem reclamar, trabalhando sem murmurar, trabalhando sem contender, com a finalidade de serem sinceros, de serem irrepreensíveis, de uma igreja estar acima de acusações no meio de uma geração que necessita de conhecer a Cristo Jesus. E eu e você somos chamados a brilhar a luz de Cristo. Veja o quanto que essas pessoas, muitas pessoas, em meio à pandemia, ficaram desesperadas, desnorteadas, desorientadas. É neste momento que nós devemos brilhar a luz de Cristo, para mostrar onde está a solução do problema, para mostrar onde está de fato o verdadeiro lugar do homem, que é adorando ao Senhor, preservando a palavra da vida, pautado na palavra de Deus, é apoiado nas Escrituras, nos valores celestiais que a nossa vida ela deve ser desenvolvida. Para que no dia de Cristo, olha que é maravilhoso, como eu já disse, eu me glorie de que não corri em vão. Para que no dia de Cristo, na volta de Cristo, eu veja todos vocês. E vamos passar a eternidade louvando e adorando o nosso Deus. Meus irmãos, vejam que não é só fazer que o apóstolo Paulo aqui coloca, mas é o como fazer. É sem murmuração, é sem contenda, é nos modelarmos para parecermos cada dia mais com Cristo Jesus. Meus irmãos, algumas aplicações que eu gostaria de deixar, alguns pensamentos para caminharmos para o nosso encerramento, algumas perguntas. Nesta pandemia, você tem desenvolvido a sua salvação? Você tem procurado se parecer mais com Cristo? Longe dos olhares dos irmãos, longe dos olhares da liderança da igreja, na sua casa, você tem procurado se parecer mais com Cristo? No seu convívio familiar, como pai, como mãe, como filho, você tem procurado se parecer mais com Cristo? Pais instruindo os filhos, filhos sendo obediente e honrando aos seus pais. Você tem procurado na sua família desenvolver a sua salvação? Você tem procurado tirar da sua vida murmúrios, contendas, reclamações e ter uma vida grata diante do Senhor, já ser grato por aquilo que Ele tem feito na sua vida e dado a você em momento de crise, em momento de economia abalada, a comida chegando na sua mesa, a água na sua torneira, a casa, a veste, você tem sido grato a isso diante do Senhor? Você tem desenvolvido uma vida de gratidão? Ou você tem, talvez não expressando com a boca, mas vivendo como se as suas atitudes estivessem gritando que Deus não está sabendo fazer as coisas trabalhar? Você tem fazendo as coisas, melhor dizendo, Deus não tem trabalhado corretamente da maneira como deveria? Você tem sido luz para seus vizinhos, luz para as pessoas da sua própria família que ainda não conhecem a Cristo Jesus? Você tem procurado se parecer com Cristo Jesus? Pense, meu irmão, nessa pandemia, que ela possa trazer em meio a essa pandemia, no texto que nós acabamos de ler, reflexões sobre nossa vida de pecado, abandoná-los, nossa vida de santidade, buscá-la, e uma vida de obediência em tudo isso ao Senhor, com o coração reverente, com o coração com as pernas trêmulas, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu careço de Ti, eu preciso do Seu auxílio, dê-me forças para desenvolver a minha vida, para desenvolver a minha salvação, e que o Senhor me dê força
O Senhor mesmo começou a obra em mim, vai completá-la. Dê-me força no desenvolvimento da minha salvação. Veja que maravilhoso, meus irmãos, ainda numa forma de aplicar. Esse texto nos ensina que ao mesmo tempo que Deus é soberano, nós temos as nossas responsabilidades. Ao mesmo tempo que é Ele quem salva, um Deus que nos salva, sem Ele não estaríamos salvos, não teríamos sido tirados das trevas para a maravilhosa luz. Ao mesmo tempo que é Ele quem salva, a soberania, a iniciativa é dele, Ele nos chama a responsabilidade de desenvolver uma vida que honre e glorifique o seu nome. E é essa vida, meu irmão, que eu desejo a você, em meio a essa pandemia, em meio a essas dificuldades, em meio a essas tribulações que nós estamos passando. Continue firme, desenvolva a sua salvação com humildade. Relacionamentos quebrados devem ser reconquistados. Vida deve ser praticada em obediência, em humildade diante do Senhor. Reclamações longe de nós, contendas longe de nós, para que brilhemos a luz de Cristo, para que o mundo olhe para as nossas vidas e não tenha do que nos acusar, para que possamos ser sinceros, sem cera, sem máscara, diante do mundo, verdadeiros servos de Deus, testemunhando o seu amor, sabendo que um dia tudo isso vai acabar. O dia de Cristo virá e será glória e glória e glória eternamente. Será aprendendo e aprendendo e aprendendo eternamente do Senhor, em amor, contemplando a Cristo, onde nos veremos face a face. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos fortaleça e uma chamada a desenvolvermos a nossa salvação. Deus assim nos abençoe. Em resposta à mensagem, vamos cantar hino de número 221, um vaso de bênção. Vamos cantar ao nosso Deus e na sequência vamos orar a Ele, encerrando então o nosso culto. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos dos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor.
uma vida de fé e pureza, revestida de amor divino. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus neste momento. Pai de amor eterno Deus, obrigado, ó Pai, por este momento em que meditamos na Tua palavra. Palavra essa que nos chama nesta noite a desenvolvermos atitudes, ó Pai, que honrem e glorifiquem o Teu nome. Ajude-nos, ó Pai, a desenvolvermos a nossa salvação, a trabalharmos na nossa vida como crentes, a largarmos os pecados, deixarmos de lado os pecados e buscarmos uma vida de santidade, uma vida de maturidade cristã, uma vida em que o mundo olhe para as nossas vidas e vejam a Cristo Jesus, aos valores celestiais, brilhando através dela. Nos ajude, ó Pai, nessa nossa caminhada, que possamos deixar de lado as murmurações, possamos deixar de lado as contendas, Senhor, que possamos, em meio a este cenário difícil que estamos vivendo, em meio à pandemia, mas um cenário convidativo, ó Pai, a desenvolvermos os valores celestiais. Ajude-nos, nos molde conforme o Teu querer, a Tua boa vontade. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável, ó Pai, e é no Senhor que nós pautamos a nossa vida, e é no Senhor que nós queremos e devemos viver. Abençoe cada família, ó Pai, nessa semana. Abençoe cada um de nós. Possamos ter uma semana abençoada, debaixo dos Teus cuidados, e quando voltarmos para a nossa igreja, possamos ter essa consciência, ó Pai, neste momento em que refletimos sobre a nossa vida, sobre a condição de vida, e possamos cada dia mais querer brilhar a luz de Cristo como família cristã. Nos ajude, nos abençoe nesta noite e nesta semana que vamos iniciar, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe e fortaleça, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.